10 horas em ponto agora. Muito bom dia para você que está ligadinho aqui com a gente no Redação Hit, primeira edição. Eu sou Tabata Pote e te atualizo agora com as principais notícias. A gente começa falando sobre o caso polêmico do Banco Master, porque a Polícia Federal afirmou que o ex-banqueiro Daniel Vorcaro bancou suítes para o presidente da Câmara, Hugo Motta, e para o senador Ciro Nogueira, em um hotel de Lisboa. Nas mensagens obtidas, o ex-banqueiro também demonstrou preocupação com a exposição de eventos privados que ele promovia com a classe política. Na mensagem obtida pela Polícia Federal, Daniel Vorcaro orienta um de seus funcionários a providenciar segurança para evitar a entrada de pessoas que não estivessem na chamada lista dos homens. Entre os nomes citados estão o presidente da Câmara, Hugo Motta, o senador Ciro Nogueira e o deputado federal Doutor Luizinho, do PP do Rio de Janeiro. A viagem de Vorcaro, Hugo Motta e Ciro Nogueira a Lisboa, em 2024, ocorreu durante um evento jurídico organizado pelo ministro do STF, Gilmar Mendes. Ao ser questionado sobre o caso, o presidente da Câmara afirmou que não vê qualquer irregularidade no pagamento de diárias de hotel durante a viagem à capital portuguesa. O deputado disse ter tranquilidade em relação às apurações e classificou o encontro como um evento corporativo e jurídico. Sobre o pedido de privacidade feito por Vorcaro, Motta afirmou não se recordar da solicitação e disse que não poderia falar sobre algo que não fez. Não vejo problema, era um evento corporativo, um encontro jurídico, que inclusive participei esse ano já como presidente da Câmara, então não vejo problema algum. Tenho muita tranquilidade com relação a isso, as investigações estão aí, os órgãos estão trabalhando e eu defendo que as apurações possam acontecer da maneira mais isenta e imparcial possível. Eu sou um deputado que sempre defendi o bom exercício da atividade parlamentar, sempre legislei com responsabilidade e presido a Câmara com essa mesma responsabilidade. Então tenho muita tranquilidade com relação a isso e essas colocações, esses vazamentos, eles não me preocupam de forma alguma. No relatório da Polícia Federal também foi detalhada a relação do antigo dono do Banco Master com o senador Ciro Nogueira. Essa relação chamou a atenção dos investigadores, porque, segundo a PF, o senador teria recebido um benefício econômico direto de pelo menos R$ 468 mil em viagens e jantares em 4 países pagos por Daniel Vorcaro. Conforme a representação da PF, o relacionamento entre os dois ia além da proximidade pessoal e foi descrito pelos investigadores como uma relação funcional e instrumental, voltada a benefícios mútuos. O documento afirmou que, enquanto o parlamentar do PP atuava no Senado em defesa de interesses do ex-banqueiro, Vorcaro retribuía com vantagens financeiras. Segundo os investigadores, esses benefícios iam além do custeio de viagens internacionais, incluíam o pagamento de uma espécie de mesada, que em alguns casos chegava a R$ 500 mil, além da aquisição da participação societária de uma empresa. A Polícia Federal também encontrou mensagens que indicam que o ex-dono do Banco Master ordenou o pagamento de R$ 350 mil em dinheiro vivo para Ciro Nogueira. A ordem teria sido dada ao cunhado de Vorcaro, Fabiano Zettel, apontado como operador do esquema financeiro e ex-pastor evangélico da Igreja Lagoinha. A defesa do senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, disse que não vai se manifestar neste momento sobre a denúncia. E olha, o Supremo Tribunal Federal decidiu manter as prisões do pai e do primo do banqueiro Daniel Vorcaro, investigados na Operação Compliance Zero. A decisão da continuidade das prisões preventivas foi tomada pela segunda turma da Corte. As prisões do pai e do primo de Daniel Vorcaro foram mantidas pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Os ministros André Mendonça, Luiz Fux e Cássio Nunes Marques votaram pela continuidade das prisões preventivas de Henrique Vorcaro, pai de Daniel, e Felipe Vorcaro, primo do dono do Banco Master. Já Gilmar Mendes defendeu a substituição das detenções por outras medidas cautelares. Para o ministro, Henrique Vorcaro poderia cumprir prisão domiciliar com monitoramento eletrônico e restrições de contato. No caso de Felipe Vorcaro, Gilmar Mendes sugeriu medidas como o comparecimento periódico à justiça e a proibição de manter contato com outros investigados e testemunhas. Ao apresentar o voto, Gilmar questionou a necessidade da prisão do pai de Daniel Vorcaro. O ministro afirmou que a situação levantava dúvidas sobre a proporcionalidade da medida e mencionou a possibilidade de que a prisão pudesse ser interpretada como uma forma de pressão em meio às discussões sobre um eventual acordo de delação premiada do banqueiro. O relator do caso, André Mendonça, rebateu o argumento. Segundo o ministro, Henrique Vorcaro não foi preso por ser pai de Daniel Vorcaro, mas porque teria continuado a praticar crimes mesmo durante o andamento das investigações.
Mendonça também citou mensagens recentes que, segundo ele, reforçam os indícios de atuação dos investigados. Felipe Vorcaro foi preso em maio e é apontado pela Polícia Federal como uma das principais peças do núcleo financeiro investigado. Já Henrique Vorcaro é suspeito de atuar como operador financeiro de integrar o chamado núcleo violento do grupo investigado. Com o resultado do julgamento, a segunda turma confirmou as decisões tomadas anteriormente por André Mendonça e manteve as prisões preventivas dos dois investigados. A posição de Gilmar Mendes ficou vencida pela maioria dos ministros do colegiado. E olha, Eduardo Bolsonaro foi condenado pelo STF a 4 anos de prisão e também ficou inelegível. O deputado cassado ainda perdeu o cargo de escrivão da Polícia Federal. Foi por unanimidade. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal condenou o deputado federal cassado, Eduardo Bolsonaro, pelo crime de coação no curso do processo. A pena foi fixada em 4 anos e 2 meses de prisão em regime semiaberto e a 12 anos de inelegibilidade. Cabe recurso contra a decisão no STF, mas apenas por meio de embargos de declaração, o que não deve alterar a decisão do tribunal. O colegiado concordou com a acusação apresentada pela Procuradoria-Geral da República e entendeu que há provas para concluir que o ex-deputado articulou o tarifaço dos Estados Unidos contra as exportações brasileiras, para tentar evitar a condenação do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, no processo da trama golpista. A denúncia, que teve a relatoria do ministro Alexandre de Moraes e votos favoráveis de Cristiano Zanin, Carmen Lúcia e Flávio Dino, diz que Eduardo atuou nos Estados Unidos para que o governo americano apresentasse retaliações ao Brasil e à justiça brasileira. A revogação dos vistos de 8 de 11 ministros da Corte e do governo federal e a aplicação das sanções econômicas da Lei Magnitsky também foram relacionadas a ações do deputado federal cassado. Desde o ano passado, Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos e, desta forma, perdeu o mandato de parlamentar por faltar às sessões da Câmara dos Deputados. Eduardo não deve cumprir a pena enquanto estiver no exterior. Ele é aliado do presidente Donald Trump. E a notificação para cumprimento da pena, acredita-se, dificilmente seria cumprida pelo governo norte-americano. O ministro Alexandre de Moraes determinou que a defesa de Jair Bolsonaro deve esclarecer em 24 horas sobre uma arma de fogo apreendida de propriedade do ex-presidente. O ministro também pediu explicações sobre a solicitação do reparo do equipamento às vésperas do fim do prazo de regime domiciliar. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a defesa de Jair Bolsonaro preste esclarecimentos sobre uma arma de fogo pertencente ao ex-presidente, apreendida por uma blitz da Polícia Militar do Distrito Federal. Os policiais abordaram um veículo e o motorista se identificou como servidor do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República e Segurança de Bolsonaro. Inicialmente, quando os agentes avistaram a pistola no assoalho do carro, o condutor afirmou que o armamento estava registrado em sua carteira funcional, mas a fiscalização constatou que não havia registro. Ao ser questionado novamente, o homem relatou que a arma pertencia ao ex-presidente e que lhe foi entregue para realizar um reparo. Durante a blitz, também foi localizado um carregador sobressalente da pistola. Por conta dessas irregularidades, Moraes pediu que a defesa de Bolsonaro esclarecesse a razão pela qual o ex-presidente mantinha uma arma de fogo em casa, com carregador sobressalente, e porque, às vésperas do encerramento do período de 90 dias concedido a título de prisão domiciliar humanitária, o condenado solicitou a realização do reparo do armamento. O ministro também solicitou esclarecimentos sobre a revista nos carros que saem da residência de Bolsonaro, inclusive em veículos oficiais que fazem a segurança do ex-presidente para garantir que a medida está sendo cumprida.
No despacho de Moraes, contudo, não há informações sobre a proibição de manutenção do armamento em casa ou se Bolsonaro teria violado alguma medida imposta nesse âmbito. E agora a gente fala sobre a cúpula do G7. O governo brasileiro vai aproveitar a reunião para tentar reduzir a ameaça comercial imposta pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no início de junho. A avaliação é que novas tarifas têm caráter mais político do que comercial. E o país tenta reabrir negociações com Washington. A negociação das novas tarifas impostas pelos Estados Unidos está entre as principais prioridades do governo brasileiro na reunião do grupo das 7 maiores economias do mundo, o G7, na França. Diplomatas brasileiros apostam em um encontro do presidente Lula e de Trump para destravar as negociações. Mas a reunião bilateral ainda não foi confirmada. O G7 reúne algumas das principais economias desenvolvidas do mundo e discute temas globais como economia, conflitos, clima e segurança. O Brasil não faz parte do grupo, mas pode ser convidado para participar de reuniões, como ocorreu na atual cúpula. O Brasil tenta negociar a retirada das tarifas desde o ano passado, quando Trump anunciou as primeiras taxas de importação sobre produtos brasileiros. Houve um avanço em novembro de 2025, quando a Casa Branca decidiu eliminar a tarifa de 40% aplicada a diversos itens exportados pelo país. Segundo a avaliação do governo brasileiro, as novas tarifas de 25% anunciadas neste mês têm mais caráter político do que comercial. Segundo integrantes do governo, a decisão também ignora argumentos técnicos apresentados por representantes comerciais brasileiros nos últimos meses. Em seus 2 mandatos, Trump deixou claro que uma de suas prioridades é fortalecer a atividade econômica doméstica, limitando a concorrência estrangeira. Já o presidente brasileiro também aproveita o encontro para estreitar relações com outras grandes economias e fortalecer os laços do Brasil com a União Europeia. O Brasil e o Japão anunciaram nesta terça-feira negociações para um acordo comercial entre o país asiático e o Mercosul. Também ontem, Lula e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, posaram para a tradicional foto de família, como a gente viu na reportagem anterior, na cúpula do G7, na cidade de Evian, na França. As imagens mostram que os líderes não interagiram. Lula e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, posaram para a tradicional foto de família na cúpula do G7, na cidade de Evian, na França. As imagens mostram que os 2 líderes não interagiram. O dia teve uma intensa agenda para Lula, que se reuniu com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e com o presidente do Conselho Europeu, Antônio Costa, para pedir a revisão das restrições a produtos brasileiros, incluindo carne e materiais siderúrgicos. Brasil e Japão anunciaram negociações para um acordo comercial entre o país asiático e o Mercosul. A informação consta em uma nota conjunta divulgada pela chancelaria brasileira após uma reunião entre os líderes dos 2 países na França. Lula se reuniu com a primeira-ministra japonesa, Sanai Takaichi, durante o encontro de cúpula de líderes do G7. A nota informa que os 2 líderes anunciaram o lançamento das negociações do Acordo de Parceria Econômica entre o Mercosul e o Japão, na cúpula de chefes de Estado do Mercosul e Estados Associados, a ser realizada em 30 de junho em Assunção, no Paraguai. Também ontem, o presidente Lula defendeu, durante a reunião do G7, que o enfrentamento ao narcotráfico precisa ser feito de forma abrangente, o que inclui o combate a crimes associados como lavagem de dinheiro e tráfico de armas. O presidente Lula, que aparece nessas imagens sendo recebido por seu colega francês, Emmanuel Macron, defendeu, durante a reunião do G7, que o enfrentamento ao narcotráfico precisa ser feito de forma abrangente, o que inclui o combate a crimes associados, como lavagem de dinheiro e tráfico de armas. As informações são da Agência Brasil. Esse esforço, segundo Lula, precisa ser feito tendo como premissa o respeito à soberania dos Estados.
Em discurso durante o encontro das 7 economias mais avançadas do planeta, evento que ocorre na cidade francesa de Evian, o presidente afirmou que temas como o combate aos crimes transnacionais precisam ser tratados de forma associada a uma agenda de desenvolvimento. A fala do presidente reitera as preocupações com a soberania nacional após os Estados Unidos terem classificado o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital como organizações terroristas. Lula voltou a defender que países detentores de minerais críticos se beneficiem economicamente de processos associados, que vão além da simples extração desse material. Também no âmbito do G7, a primeira-dama da França, Brigitte Macron, recebeu as mulheres de líderes que participam do encontro, entre elas a primeira-dama do Brasil, Janja. E agora a gente fala sobre a guerra no Oriente Médio. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, disse que as negociações com os Estados Unidos sobre o programa nuclear e o levantamento das avaliações podem começar esta semana, quando o acordo para encerrar a guerra for assinado. O Ministério das Relações Exteriores do Irã afirmou que as negociações com Washington sobre seu programa nuclear e o levantamento das sanções poderiam começar esta semana. As conversações coincidiram com a assinatura do acordo para pôr fim à guerra no Oriente Médio. A cerimônia de assinatura está marcada para sexta-feira na Suíça, em um hotel no Monte Burgenstock, perto do Lago Lucerna. O chanceler enfatizou que o aspecto mais importante do acordo é o fim da guerra em todas as frentes, incluindo o Líbano. O país foi envolvido no conflito quando o grupo pró-Irã, Hezbollah, lançou foguetes contra Israel em retaliação ao assassinato do líder supremo iraniano, o Ayatollah Ali Khamenei. Israel respondeu com ataques aéreos e a invasão do território libanês. O ponto importante que tenho de enfatizar aqui é que, em nossa visão, há duas partes neste memorando. De um lado, os Estados Unidos e Israel, e do outro, o Irã e o Hezbollah. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu diz que suas forças vão permanecer em Gaza, Líbano e Síria pelo tempo que for necessário. Enquanto isso, o presidente Donald Trump garante que o Estreito de Hormuz vai ser totalmente aberto. A passagem marítima está bloqueada pelo Irã desde os ataques dos Estados Unidos e de Israel que desencadearam a guerra. Em resposta, Washington impôs um bloqueio naval aos portos iranianos. Ontem, o presidente americano Donald Trump disse que sugeriu a Israel que a Síria deveria lidar com o Hezbollah no Líbano, enfatizando a sua insatisfação com a forma como o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu está lidando com a situação naquele país. Trump, que recebeu Al-Shara na Casa Branca em novembro passado, disse que ele tem feito um trabalho fantástico desde que depois Bashar al-Assad, um aliado fiel do Hezbollah. Ele não é nenhum escoteiro, mas fez um trabalho incrível reconstruindo o país e se dá muito bem com o Hezbollah. Ele não os quer e deixe-me dizer uma coisa, Israel está lutando contra o Hezbollah há muito tempo e eles estão matando muita gente. Você não precisa demolir um prédio de apartamentos toda vez que procura alguém, porque há muita gente nesses prédios e nem todos são maus, eu garanto. E eu sugeri a Israel que deixasse a Síria lidar com o Hezbollah, porque, para ser honesto, acho que eles fazem um trabalho melhor. Trump acrescentou que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu precisa ser mais responsável em relação ao Líbano e disse que não está nada satisfeito com a forma como Israel lidou com o Hezbollah. Os Estados Unidos e o Irã concordaram em encerrar a guerra e devem assinar oficialmente um acordo na próxima sexta-feira na Suíça. Mas em relação ao Líbano, muitas questões permanecem sem solução, como o desarmamento do Hezbollah, que os Estados Unidos e Israel desejam. Durante anos, o governo Netanyahu prometeu destruir o poderoso movimento xiita sem sucesso, enquanto o Irã manteve seu apoio ao partido milícia, que considera parte de seu eixo de resistência. E agora a gente fala sobre a economia brasileira. A maioria dos analistas do mercado financeiro espera um novo corte da taxa de juros da economia pelo Banco Central nesta quarta-feira. O acordo de paz entre Estados Unidos e Irã reforça a possibilidade de queda do preço do petróleo e também da inflação.
Na reunião do Copom desta quarta-feira, o mercado financeiro aposta em uma redução dos juros de 0,25 ponto percentual para 14,25% ao ano. A queda do preço do petróleo reduz a pressão de alta nos combustíveis e, consequentemente, na inflação. Atualmente, a taxa Selic está em 14,5% ao ano. Se confirmada a redução nos juros pelo Comitê de Política Monetária, vai ser a terceira baixa seguida. A possibilidade foi cogitada após o anúncio do fechamento de um acordo de paz entre os Estados Unidos e o Irã na noite deste domingo. A taxa básica da economia é o principal instrumento do Banco Central para tentar conter as pressões inflacionárias, que têm efeitos principalmente sobre a população mais pobre. Após a diminuição das tensões no Oriente Médio, com a desobstrução do Estreito de Hormuz, o preço do petróleo já teve queda no início da semana. O resultado da inflação oficial em maio também foi considerado positivo por analistas, uma vez que a alta de 0,58% mostrou desaceleração em relação aos 0,67% registrados em abril. Com o IPCA menor e o petróleo abrindo a semana próximo de $80, o Copom deve cortar um pouco os juros nesta reunião e pode deixar em aberto os próximos passos, que vão depender do cenário, se confirmado. E olha, se você é aposentado e pensionista do INSS, tem até este sábado para contestar os descontos indevidos em seus benefícios. Essa é a última semana para realizar o procedimento e quem perder o prazo pode ficar de fora da negociação dos valores descontados. Segundo especialistas, mais de 5 milhões de aposentados e pensionistas do INSS já solicitaram a devolução dos valores descontados indevidamente, resultando em quase 3 bilhões de reais restituídos. Esta é a última semana para realizar o procedimento, que é obrigatório para quem deseja aderir ao acordo de ressarcimento corrigido oferecido pelo governo federal. Quem perder o prazo pode ficar de fora da negociação para receber os valores devidos. Milhares de aposentados e pensionistas ainda podem solicitar a devolução dos valores descontados indevidamente. A contestação deve ser realizada caso o beneficiário identifique alguma cobrança não autorizada entre março de 2020 e março de 2025. O segurado pode verificar sua situação e realizar a contestação pelos seguintes canais: o aplicativo ou site Meu INSS, pelo atendimento rápido e digital, pela Central 135 ou pela agência de Correios, solicitando um atendimento presencial para quem precisa de suporte. Após o registro da reclamação, a entidade responsável pelo desconto tem até 15 dias úteis para apresentar documentos que comprovem a autorização da cobrança. Caso não haja respostas ou sejam constatadas irregularidades, como assinaturas falsas ou documentação inconsistente, o segurado poderá aderir ao acordo para receber a devolução dos valores descontados em até 3 dias úteis. Bom, e como todos os dias a gente não pode deixar de falar de Copa do Mundo, porque é o assunto do momento, é o que domina os noticiários e nós aqui na torcida, como bons brasileiros, também estamos acompanhando todos os jogos. E quem vai trazer todos os detalhes aqui direto do nosso estúdio é o Gabriel Santos. Gabriel, chega junto, bom dia para você. E aí, Gabriel, bom dia. Bom dia, Tabata, a você e a todos que estão nos assistindo. Ontem foi mais um dia de Copa do Mundo e ontem quem foram os verdadeiros protagonistas foram os craques das equipes. Noruega, Argentina e França venceram seus jogos e com, claro, os seus principais jogadores sendo o verdadeiro protagonista. Vamos conferir agora. A Copa do Mundo de 2026 está trazendo uma surpresa atrás da outra. Só não é surpresa mesmo a qualidade dos grandes craques do torneio. Na rodada desta terça-feira, as grandes seleções consideradas favoritas estrearam no Mundial. No primeiro jogo, a favorita França venceu o Senegal por 3-1. Em uma partida equilibrada, a equipe francesa demonstrou sua força e o craque Mbappé comandou a vitória. O camisa 10 fez 2 golaços durante a partida, colocando a seleção francesa à frente no placar. Em Noruega e Iraque, foi a vez do centroavante Haaland comandar a vitória norueguesa.
A seleção noruega venceu por 4-1 e o atacante do Manchester City, que marcou 2 vezes, se tornou o maior artilheiro da Noruega em Copas do Mundo. Já na atual campeã Argentina, quem foi protagonista mesmo foi Lionel Messi. O camisa 10 fez seu primeiro hat-trick na Copa do Mundo e passeou diante da Argélia. A seleção da Argentina venceu por 3-0 e Lionel Messi se tornou o maior artilheiro da história das Copas. No último jogo do dia, a Áustria venceu a estreante Jordânia por 3-1. A Áustria não vencia no Mundial desde 1990, quando bateu os Estados Unidos por 2-1. Agora, a seleção se torna vice-líder do grupo, atrás apenas da Argentina. 3-0, goleada, hein, do Messi. Exatamente, algo que muita gente já imaginava pela Argentina ser a principal equipe, né, nessa Copa do Mundo, ao lado de França, Portugal, e por ser a atual campeã. O Messi, indiscutível, ele está em todas as histórias da Argentina, tem algum passe, algum gol, ele se torna protagonista de alguma forma. E algo diferente do que podemos ver na seleção brasileira os jogadores lutam por ele, né? Além da camisa da seleção argentina, os próprios jogadores entendem que tem que jogar pro Messi, e é algo que é muito diferente das outras seleções, que tem um grande diferencial. Então, agora com essa vitória, a Argentina se torna líder do grupo, pelo salto de gols principalmente, igualando a Áustria, que ganhou também. Então, a Argentina pode ser uma das favoritas para essa Copa do Mundo até a final, já que o caminho da Argentina, dependendo de quem encontrar, vai ser o mais fácil. Bom, foi uma goleada, todo mundo já esperava, claro, né, que o Messi brilhasse no jogo de ontem, foi realmente muito bonito, né, e os torcedores foram a loucura, é indiscutível. Eu vou pedir a gente vai encerrar o jornal com imagens da torcida argentina vibrando com a vitória de ontem, 3-0. E eu me despeço por aqui, Gabriel, muito obrigada pelas informações, e a gente traz mais notícias, os resultados dos jogos de hoje, a gente traz amanhã tudo certinho aqui no Redação Hit. Obrigada, Gabriel. Obrigado, Tabata, e a todos de casa. Muito obrigada, um ótimo dia para você, uma boa quarta-feira. A gente se vê novamente amanhã às 10 horas em ponto.